Já passamos das 6 horas, então vou tomar essa formalidade. Então, a minha palestra vai ser sobre software livre no Brasil. É possível. Basicamente, eu trabalho há mais de 7 anos na área de desenvolvimento de software e com software livre, basicamente, há 5 anos. E desde então, eu trabalhei muito na área de empreendedorismo, incentivo várias empresas, atuo como mentor de algumas. E aqui tem alguns contatos, caso queiram adicionar nas redes sociais, mandar um e-mail. E, basicamente, podem me encontrar, só colocando Gustavo das Neves, já vai me encontrar no Google tranquilamente. Então, eu preparei para hoje um histórico do software livre no Brasil, como ele evoluiu, como que ele teve expansão, através principalmente do governo, adotando o software livre. E aí eu vou começar agora já com esse histórico. Então, como tudo começou, em 1993, o GNU Linux, no caso, é instalado e adotado por alguns professores da USP, tanto como ferramenta de uso diário, quanto como objeto de pesquisa. Então, em 1993, praticamente a gente pode dizer que o software livre se enraizou no Brasil, e de lá para cá só veio evoluindo, crescendo cada vez mais, até chegar no ponto de hoje ser uma das plataformas mais utilizadas dentro dos órgãos públicos e em várias empresas no Brasil e no mundo. Aqui, então, em 1995, é criada a rede GNU Linux, do IME, da USP, então nasce a Conectiva. Em 1999 surge o projeto Software Livre Brasil, o PSL-BR, e o deputado federal do estado da Bahia, ele criou um projeto que trata a obrigatoriedade dos órgãos públicos, né, começarem a incentivar e utilizar software livre dentro das organizações. Em 2000, nasce o FISLI, que foi é o maior evento de software livre da América Latina. E hoje a gente já sabe do crescimento do evento. Então, no ano de 2000, acontece a primeira edição do FISLI, com o Richard Stallman como principal convidado, né? Então, temos aqui o lançamento do Cacique, que foi o primeiro software livre produzido pelo governo brasileiro, que foi disponibilizado também no primeiro FISLI. Em 2001, o Marcelo Tossati é escolhido para ser o mantenedor do núcleo do Linux, é um brasileiro. Em 2003, o governo do estado do Paraná ele lança o programa de software livre no canal da música, da Rede TV Educativa. Ainda em 2003, o governador do Paraná, o Roberto Requião, sanciona a Lei 14.058 sobre software livre, e também, ainda em 2003, no Paraná, é sancionada a Lei 14.195, que também fala sobre o Sistema Operacional de Código Aberto. Basicamente, a utilização de software livre, Linux, nos órgãos públicos como padrão do governo de lá para cá. Aqui, então, em 2003 e 2005, nós temos a ASL, que foi criada a ASL, a ONG, em 2003, e 2005 foi aprovado o projeto de lei pelo FINEP, ainda do CCSL, né? Em 2006 também foi fundada a Cooperativa de Tecnologias Livres, a Colivre, na Bahia, que mais tarde criaria o software livre para redes sociais e economia solidária, que é o Nosfero, que é um projeto bem bacana, que está ainda em funcionamento, e é um projeto muito bacana. Em 2007 foi criado, então, o portal do software público brasileiro, que é o SPB. Em 2007, o governo do Paraná sanciona a primeira lei brasileira de padrões abertos de documentos, os ODFs. Também tem uma lei, a 15742, de 2007. Em 2008, a Câmara dos Deputados, através do deputado federal Paulo Teixeira, protocola o projeto de lei sobre padrões abertos, também ODF, aí agora a nível federal. Ainda em 2008, o governo federal define a contratação e uso de software livre via instrução normativa. Então, o software livre, basicamente, se enraizou no governo e adotou como padrão software livre a partir de 2008.
A pergunta que fica quando a gente fala sobre software livre e como manter os projetos é se eu tenho que ser programador. Essa é a principal pergunta, e a resposta é claramente não. Basicamente, todos os projetos de software livre, eles precisam de várias áreas de conhecimento para se formar. Uma delas, que é bem importante, é a parte de tradução. Todo projeto de software livre ele tem a tendência de ser global. Ele não nasce para ser, por exemplo, só do Brasil ou ser apenas dos Estados Unidos. Ele tem a tendência de ser global. E, para isso, é necessário a tradução. Então, uma das formas que eu indico de começar a participar de projetos e ajudar, principalmente, esses projetos, é a utilização da ferramenta de tradução para os projetos de software livre. Outra forma é fazendo testes e melhorias. Todos os projetos de software livre eles precisam de testadores, eles precisam de usuários de teste, para que possam dar feedback, possam retornar informações para os desenvolvedores e automaticamente fazer com que o processo do projeto se torne melhor e que o código melhore cada vez mais. Outra função bem importante é gerenciar esses bugs. Toda vez que o projeto é atualizado, que são corrigidos problemas, é preciso gerenciar isso, documentar e fazer todo um gerenciamento dessas informações dos bugs. Então, por exemplo, se você quer participar de um projeto de software livre, você pode gerenciar os bugs que ele contém e fazer a documentação, gerar todo o processo necessário para poder fazer essas correções. Outra forma também, você pode ser evangelista. Hoje em dia é bem comum as linguagens e ferramentas open source terem evangelistas. Pessoas que vão distribuir esse software, vão fazer com que esse software se torne cada vez mais famoso. A gente pode citar vários. LibreOffice tem hoje evangelistas, o próprio PHP tem evangelistas, várias empresas também que adotam software livre acabam incentivando as pessoas através de evangelistas que vão até as comunidades e disseminam esse conhecimento do projeto. A pergunta também que entra quando a gente comenta, principalmente no meio do empreendedorismo, é se é possível viver de software livre. E a resposta nesse caso é sim. Aqui eu trouxe uma tirinha do André Noel, que esteve no evento também, que fala exatamente sobre isso, né? Que nós vamos utilizar tecnologias livres renomadas, usamos soluções para modelagem e programação totalmente livres. E aí vem a pergunta, né? Tu ainda vai me cobrar se tu usa tudo livre, tudo gratuito, de certa forma? E sim, hoje em dia os profissionais especializados em software livre são requisitadíssimos, né? Mais do que dinheiro, nós ganhamos conhecimento. Nós distribuímos o conhecimento, compartilhamos, trocamos experiências. E isso é uma das finalidades do software livre e que é uma das mais importantes que eu considero. Principalmente a nível de empresas, porque hoje em dia a gente sabe que as empresas por si só, elas não podem trabalhar pelo dinheiro, e sim pelo conhecimento, agregar algo para a comunidade. E aí sempre vem a pergunta, tá, então como eu faço para ganhar dinheiro, como eu faço para trabalhar com software livre? Tem várias formas. Uma delas pode prestar consultoria, realizar treinamentos, pode fazer a migração de plataformas de empresas, e realizar melhorias de aplicações. É muito comum hoje empresas que já trabalham com software livre precisarem fazer correções, melhorias, trocar plataformas, migração de servidores, e tudo isso pode ser feito por profissionais da área de software livre. Ainda dentro do que a gente costuma comentar no meio de empreendedorismo, no meio de empresas, é que o software livre ele não é simplesmente o software livre, ele é uma comunidade e um estilo de vida. Você adota ele e depois mantém para o resto da sua vida. Algumas dicas de projeto que estão em alta, que eu recomendo fortemente que abracem e que procurem sobre. Hoje em dia nós temos uma grande quantidade de aplicações que trabalham com padrão IPv4. E sabendo que a migração para IPv6 questão de tempo, já está sendo realizada aos poucos. No Brasil ainda o ritmo ainda não está muito bom, mas a maior parte das empresas já está buscando profissionais e já está realizando a migração para a plataforma IPv6. Trabalhar com softwares, com projetos que façam a adequação das aplicações que atendem apenas IPv4 e agora precisam adotar IPv6. É um dos projetos que eu indico bastante procurar, porque vai ter muita demanda nessa área.
Outra é a questão de integração entre as aplicações. Hoje em dia nós temos N plataformas, N softwares livres que precisam integrar entre eles, precisam conversar. Alguns são muito semelhantes e ainda não possuem essas funcionalidades de conversação. Então é bem importante que já seja feita essa integração entre as aplicações através de outros projetos livres. Outra questão também é a questão de web services. Todas as ferramentas hoje que já são livres, a maioria delas traz ou pretende trazer web services. Então, é uma das formas que tu tem de ajudar, implementando web services para essas plataformas, tá? E automaticamente ajudando na integração entre as aplicações. Esse item aqui eu acho que é um dos mais importantes, e quando a gente fala de web, é fundamental. Hoje em dia, poucas empresas se preocupam com isso, ainda são poucas as empresas que se preocupam com isso, mas acho que é vital, que é a adequação de projetos web para padrões de acessibilidade. No caso da WCAG, pode ser a versão 2.0, e que trazem as questões sobre acessibilidade para deficientes visuais e leitores de tela e outras funcionalidades que são bem bacanas, atendendo a WCAG 2.0. Um case que eu trouxe para a gente analisar é o caso de uma empresa de um colega nosso, professor também da faculdade, que é o Giovanni Barcelos. A empresa dele, a GoBiz, é uma empresa totalmente voltada para software livre. Ele trabalha com software livre, toda a plataforma da empresa é desenvolvida através de software livre. Ele utiliza servidores Linux, utiliza N ferramentas para integração contínua, todas elas livres. E é um dos cases que eu trago, porque ele está para lançamento em novembro, a previsão de lançamento da ferramenta final. Entre elas, tem gerenciamento de e-mail, é uma ferramenta open source, é um RP, e traz muitas funcionalidades com a Dempierre, Compierre e outros softwares open source RP que já estão no mercado há mais tempo. Então eu recomendo bastante dar uma procurada. O que eu trago, eu fiz hoje um short presentation por conta da questão do tempo. Eu também tenho que partir logo mais, e que software livre ele é vida. Inspire e expire software livre. É importante que a gente adote software livre para a nossa vida e que daqui em diante a gente possa trabalhar cada vez mais nos projetos abertos, possamos trabalhar em comunidade, ter esse conceito entre os usuários e que cada vez mais contribuam para o crescimento do software livre. O Fizzly, ele não é o que é hoje por conta de meia dúzia de pessoas que estavam a fim de programar. E basicamente ele vai crescer cada vez mais. Eu tenho certeza de que o software livre nos próximos anos vai aumentar ainda mais a incidência por conta das plataformas móveis, que hoje poucas empresas trabalham de forma aberta, mas que no futuro quase com certeza todas serão. Agradecimentos, eu tenho um agradecimento a fazer à organização do Fizzly, o pessoal da equipe técnica que organizou aqui o equipamento, e também duas dicas para quem utiliza computador, para quem programa, para quem passa a maior parte do dia sentado e que eu sei por experiência própria que não é a melhor posição para se trabalhar. Se eu pudesse dar uma dica hoje para quem trabalha sentado, trabalhe de pé. Normalmente o pessoal diz, mas se eu trabalhar de pé eu vou morrer de dor nas costas, eu vou ficar cansado, vou ter muito trabalho, eu não quero isso. Mas eu indico, trabalhe um dia de pé, você vai se sentir muito cansado. Você vai chegar em casa exausto. Mas dali para frente você só tem a ganhar. Por conta de que trabalhando de pé você trabalha com o seu corpo na sua posição original, que ele foi ao longo do tempo sendo aperfeiçoado com a teoria evolucionista para trabalhar. E outra também, questão de gerenciamento de tempo. Eu coloquei aqui o tomatinho justamente para indicar a técnica Pomodoro, que é a técnica de gerenciamento de tempo que eu utilizo e indico bastante ela para quem não consegue focar em uma única atividade. O que eu costumo também trabalhar é questões como
hoje em dia é muito fácil a gente tirar o foco de uma única atividade. Por exemplo, se eu estou trabalhando num software e recebo um e-mail, é muito comum a gente parar a atividade que a gente está fazendo para ler um e-mail. Mas, nesse caso, utilizando a técnica Pomodoro, você consegue se organizar, focar mais naquilo que é importante e deixar as distrações para o lado. E também, eu vou fazer também a divulgação de um e-book que eu escrevi sobre empreendedorismo, faz acho que uns 7 meses, mais ou menos, e que já teve uma quantidade bacana de downloads, que é sobre 10 erros que eu já cometi na minha vida de empreendedor e que eu recomendo não errarem, porque eu ainda não tive essa experiência de falir uma empresa, mas eu acho que a gente não vai aprender só quebrando uma empresa. Eu acho bem importante a gente focar também em questões como a melhor forma de trabalhar, como fazer com que a equipe de desenvolvimento ou que as pessoas envolvidas no trabalho sejam cada vez mais próximas. E é importante que todos os empreendedores tenham uma aptidão e que desenvolvam a sua empresa de forma que seja colaborativa e que todos os envolvidos tenham noção do que estão trabalhando. A maior parte dos projetos em que a gente trabalha hoje são voltados para a área web. E a gente vê que é muito difícil uma empresa ter esse retorno dos seus usuários, retorno dos clientes, para justamente ter esse controle do seu código, controle da sua aplicação. Então, dentro do e-book, eu vou contar 10 erros que eu já cometi na minha vida de desenvolvedor e empreendedor e que eu recomendo não errem. Quem quiser, tem aqui o QR Code para fazer o download. Vai lá para uma landing page que eu desenvolvi. O pagamento eu costumo dizer que é um tweet, então usem com moderação. Bom, a princípio era isso. Agradeço a oportunidade e posso fazer um debate aqui com a nossa colega, se for o caso. Bom, já vou abrir o tempo para perguntas. Acho que era isso então. Obrigado.